Alô. Boa noite. Boa noite. Vamos iniciar nossa terça-feira, que hoje nós aqui no Grupo Universalista trabalhamos a mensagem sobre o perdão, nosso comportamento, né, diante do perdão, o que devemos fazer em relação a isso, perdoar o irmão para ser perdoado, assim como consta no a oração que Jesus nos ensinou, né? Que nós temos que perdoar o irmão para poder ser perdoado por Deus das nossos pecados. Então, precisamos todos os dias agradecer a Deus pela oportunidade da gente poder fazer isso, perdoar e ser perdoado. Mesmo que seja difícil, não há necessidade de você dizer para a pessoa que você está pedindo perdão. Peça no seu coração, peça diante dele, numa prece. No momento que você está aqui, pensa na pessoa e dirija, né, o seu pensamento de perdão a ele, por todas as coisas, sejam elas quais forem, mas que o perdão seja realmente do seu coração. Então, hoje é um dia assim especial, né, para a gente centralizar, focar mais o perdão na nossa vida. Então, com esse pensamento do perdão, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, orando o Pai Nosso que Ele nos ensinou, tá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, da matéria e do espírito, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, ficar na vibração dessa oração que a nossa irmã Dione nos trouxe, que é a oração do Pai Nosso. E vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações, para, lá no Monte Sinai, nós podermos meditar, juntamente com Jesus, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos para que a nossa vida ela seja plena. Então, nesse momento, vamos fazer essa concentração e essa conexão para que esses irmãos que aqui estão da espiritualidade possam também nos amparar e nos ajudar no dia de hoje. Como sempre falamos, hoje é o dia de desobsessão e desmaterialização na casa. Mas também, como a nossa irmã Dione falou, é o dia do perdão. Porque muitas coisas são resolvidas com o perdão, em dar o perdão e receber o perdão. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso coração a Jesus. Se nós ainda não temos essa capacidade de perdoar, vamos pedir a Ele: Jesus, me ajuda na minha fé, que eu possa um dia
perdoar. Hoje ainda não sou capaz, mas que amanhã eu esteja mais próximo desse dia. E que depois de amanhã mais próximo. E no outro dia, assim por diante. Porque a nossa evolução, ela se dá passo a passo, dia após dia. Ela se dá em vencermos tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, na nossa família. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Em nome do Grupo Samaritano de Jesus, nesse momento, batemos a porta da misericórdia e, mais uma vez, rogamos que o Senhor interceda por nós junto ao Pai Maior, porque nós não temos crédito espiritual para realizar nada nessa casa. Dependemos exclusivamente da sua misericórdia e intercessão para que os tratamentos dessa noite possam ser realizados. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Nesse momento, rogamos a presença de todas as falanges que assistem o Grupo Samaritano de Jesus. Rogamos a presença dos nossos irmãos da Banda Branca, responsáveis pela limpeza e pela segurança desta casa e do hospital que aqui se encontra plasmado. Rogamos também a presença dos nossos irmãos que trabalham em todas as correntes religiosas. Rogamos a presença dos nossos irmãos mestres questionados, dos irmãos extraterrestres, e rogamos também a presença dos irmãos que trabalham no Comando Astar. Esses irmãos que auxiliam esse grupo, recolhendo os irmãos que são tratados, encaminhando para as colônias espirituais. Rogamos também a presença do nosso irmão Arcanjo Miguel, que com a sua espada luminosa, com a balança da justiça, desce até os vales umbralinos, e com mão de ferro, resgata os irmãos que ali se encontram aprisionados. E toda essa estrutura, sob o comando do nosso Senhor Jesus, é para que se possa cumprir a profecia de Isaías 61. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus.
Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, mais uma vez essa noite. Que o manto da nossa Mãe Santíssima nos proteja, nos guarde, nos ilumine sempre. Que a fé do Arcanjo Miguel seja sempre firme em nossos corações, nos dando coragem, força, perseverança, persistência na nossa vida, tanto encarnados como desencarnados. Meus irmãos, hoje vamos fazer uma reflexão sobre o tema, um tema muito interessante, uma reflexão sobre ser livre. O que é ser livre? Porque durante muito tempo, e na humanidade toda, sempre buscamos uma liberdade e nunca conseguimos. Ou conseguimos com muito sacrifício, com muito sangue, com muito suor, com muitas lágrimas, com muitas perdas. Eu pedi para a nossa irmã colocar o tema aqui, ser livre. E atualmente, meus irmãos, na nossa humanidade, a gente está confundindo esse ser livre como o ser livre do Pai Nosso. A última frase do Pai Nosso, né? Mas livrai-nos do mal. A última frase, amém. A última frase do Pai Nosso. No Salmo 51, da mesma forma. Quando Davi, sabendo das suas iniquidades, sabendo, né? Como um rei de guerra na época, ele confessa a Deus os seus pecados e pede também para que te livra dos pecados de sangue. Olha que profundidade. E mesmo naquela época, na época do rei Davi, no próprio Salmo 51, eles nos orienta também dizendo que Yahvé, Deus nosso Pai, não precisa de sacrifício. Não precisa de ofertas queimadas. Precisa do quê? De um coração puro, contrito, né? Confiante, com fé em Deus. Então, meus irmãos, vejam, desde o início da humanidade buscamos ser livres. Buscamos uma liberdade. Buscamos, a todo custo, aproveitar dessa liberdade. Mas, se nós pensarmos bem, no fundo da nossa alma, fazer uma reflexão profunda sobre isso, sobre ser livre, se nós mergulharmos no nosso corpo, no nosso espírito, pensarmos bem, o que nós vamos encontrar? Então, buscamos duas liberdades, né? Uma liberdade da humanidade, que podemos recordar a época da escravidão do Egito, ou mesmo no Brasil, nossos escravos brasileiros, a qual muito karma o nosso país tem com os escravos. Nesse movimento dessa terceira dimensão. Mas se falarmos do espírito, o que é ser livre no espírito? O que é ser livre? Porque tanto, né, batemos nessa tecla de tirar o mal da gente, tirar essas coisas mais pesadas do nosso espírito, da nossa alma. E sempre nos deparamos nessa reflexão íntima mesmo, interna, de cada coração, de cada um de nós nos deparamos não com uma liberdade, mas com uma prisão. Uma prisão interna. Uma prisão onde nós mesmos nos colocamos. Onde nós mesmos somos os responsáveis e temos a chave da prisão. Como sempre falamos aqui, e muitas vezes, para muitos médios, inclusive muitos pacientes, você tem a sua chave. A chave da sua libertação está na sua mão. A chave de desmaterializar esse cansaço, essa timidez ou esse problema está na sua mão. Está na mão de cada um de nós. Mas vamos relembrar o passado. Por que nós nos mergulhamos, que a nossa consciência nos coloca numa prisão interna todas as vezes? Por que eu me coloco nessa situação? Porque eu sempre estou com dificuldade. E porque eu sempre
eu busco também uma libertação ou uma liberdade financeira. Ou eu busco uma liberdade no relacionamento. Ou eu busco uma paz, um equilíbrio. Eu busco isso, mas eu não encontro. Por que eu não encontro? Porque eu não tenho. Porque eu não acho. Meus irmãos, a história do Espírito, a nossa história, se junta com a história da humanidade, se junta com a história de vários povos, e se junta também, nesse momento, com a história do Brasil, onde nós estamos inseridos neste contexto desse povo, chamamos de povo do Cruzeiro do Sul. Mas nós não paramos para pensar sobre a causa. Nós queríamos resolver o nosso problema agora. Acertar uma situação agora. Uma situação que não sei por que está assim, eu não fiz nada para a situação estar dessa forma. Por quê? Por que isso? Por que agora? Porque nesse momento? Porque numa hora que eu estou de felicidade, de prazer, né? Ou eu estou livre, vamos dizer assim, no começo da minha vida, da minha estrutura familiar, e de repente, parece que puxa o meu tapete, né? De repente começa a aparecer os problemas. De repente começa a aparecer as dificuldades. De repente começa a aparecer os problemas mais graves da minha vida. Uma hora pode ser uma doença, uma hora pode ser uma separação, um problema mais grave de saúde, né? Um problema mais grave de relacionamento. Então, meus irmãos, vamos relembrar a história do espírito humano. Por que nós nos colocamos nessa dificuldade de ser livre? Porque ser livre, o que é ser livre? Por que nós confundimos ser livre com a liberdade de fazer o que eu quero na minha vida nesse momento? Ou mesmo na sociedade, ou mesmo no todo. Olha aonde o mundo está caminhando. Lembre-se de Sodoma e Gomorra, tá aqui no início, né? Lembra de Ló. Nós esquecemos, o espírito humano esquece do que passou no passado, até esquece dos próprios sofrimentos atuais, dessa própria encarnação, e torna a errar de novo, na mesma tecla, da mesma forma, do mesmo jeito. Por quê? Meus irmãos, vamos lembrar quando nós éramos ainda escravos no Egito, como nós fomos levados para o Egito pelo nosso irmão José do Egito. José, quando tirou seu pai e tirou seus irmãos da seca, da fome, quando levou esse povo para o Egito, levou para dar condição, levou para dar comida, abrigo, teto, um trabalho, né? Uma sobrevivência, porque a época era terrível. E Yahvé encaminhou José, né? Mesmo todos conhecem a história do José do Egito? Todos conhecem, o próprio faraó deu um nome para ele, né? Safaneque, Faneque. Então, quando José faz isso, e lá na frente ele já restabelece o reino, já é o ministro, né, do faraó, enche todos os silos, né, para guardar esse alimento para frente, que ele sabia, através dos sonhos do faraó, os 7 anos, né, de vacas magras. Mas ele sabia também que o povo de Israel não podia ficar ali. Vocês sabiam disso? Não está na história, né? Poucas são as passagens da história de José. Não está lá que José não queria que o povo de Israel ficasse no Egito. Porque ele sabia da escravidão. Ele sabia que o povo ia perecer. E olha só, hein? Antes que José fosse destituído ou terminasse a sua missão, o que José propôs para o faraó e o faraó aceitou?
José, sabendo de uma parte de terras produtivas que tinha na região, pediu para o faraó essas terras para o seu povo. Porque ele sabia que o povo seria escravizado, não tinha outra solução. O que José fez? Então, reuniu todos os anciões, né? Reuniu todos eles, porque, se vocês sabem, cada irmão de José formou uma tribo de Israel. Então, as 12 tribos foram formadas, né? E o próprio José que formou a sua tribo. Então, essas 12 tribos se originam nessa condição. Por que eu estou falando isso? Porque o povo acostumado com o que tinham, com o bem bom, entre aspas, ainda não tinha, né? Sofrido ainda, não tinha sofrido a escravidão, não aceitou a proposta de José. Não aceitou a proposta, inclusive com a anuência do faraó. O povo insistiu em ficar na terra do Egito, insistiu em ficar ali, e aí José não teve outra chance, a não ser ir embora. A não ser ir embora. Então, meus irmãos, ele fez de tudo para que o povo não se escravizasse, daí 400 anos tornasse, né, durante 400 anos, essa escravidão que depois se tornou um peso insuportável para nós todos que estivemos lá nessa época. Então, vejam, e aí começa uma grande saga, onde, né, a população se multiplica em progressão geométrica, né? Tudo aumenta muito rápido. E na época, os nossos irmãos, né, poderiam se casar com várias mulheres, ter vários filhos, né, para criar sua prole, que é o crescer e multiplicar-vos de Moisés, né, na orientação da Gênese. Está lá. Crescer e multiplicar-vos. Então, realmente, o povo cresceu e se multiplicou. Ao passo de, no fim de quase 400 anos, muitos falam, né, em milhões de pessoas. Muitos falam em 60 mil, outros 3 milhões, outros 60 milhões. Não sei o tanto certo. Mas por que eu estou recordando isso? Meus irmãos, em 400 anos, tivemos muitas coisas importantes. Quais foram? Com o conhecimento agora do Espiritismo, do Espírito de Verdade, que agora nós conhecemos, sabemos da reencarnação, sabemos das vidas passadas, o que aconteceu nesses 400 anos? Uma hora não estava livre, eu estava preso como escravo egípcio. Outra hora eu era um malfeitor egípcio. E aí, através da lei de Deus e da lei do retorno, esses corpos se modificaram. Uma hora eu nasço egípcio, outra hora eu nasço hebreu. Outra hora eu nasço no povo hebreu. Eu fico fazendo o quê? Um ciclo de reencarnação e resgate durante 400 anos. Então, uma hora eu maltrato. Por que eu estou recordando esse fato? Por que eu estou recordando esse fato nessa época? Porque aí está a origem da minha prisão e o de eu não ser livre. Aí começa a saga da escravidão do povo de Israel e que depois nunca mais acabou. Nunca mais. Dali para frente, meus irmãos, essa Bíblia que está aqui, a qual nós invocamos as forças de Yahvé, está cheia de sangue. Aqui tem os maiores sangues da humanidade, está aqui na Bíblia. As maiores guerras e lutas estão aqui na Bíblia. As maiores atrocidades humanas estão aqui na Bíblia. Tudo que nós fizemos no passado está aqui na Bíblia. Como eu quero ser livre com toda essa carga a ser resolvida? A minha própria consciência me coloca numa situação e numa condição onde eu devo resgatar essa carga pesada, né?
que nós temos que resgatar. Mas o espírito humano, hoje atual, na modernidade, na juventude, acha que é um Deus, acha que as coisas não têm nada a ver. E as coisas, nesse momento, eu tenho que buscar aquilo que interessa para mim, para minha sobrevivência material, e muitas vezes eu sou ateu, muitas vezes eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, não acredito em nada. E ainda, por não acreditar e não saber das cobranças futuras, eu confundo ser livre com libertinagem. Esse é o grande problema. Então, meus irmãos, quando o Mestre Jesus veio na Terra e não adiantou a pena de talião de Moisés, né? Com ferro fere, com ferro será ferido. Não adiantou Yahvé, através de todos os profetas, alertar todos os reis e o povo quando fazia as coisas erradas. Quando derramava esse sangue que está aqui na Bíblia, porque isso Yahvé alertava. Você vai perder seu reino se você não, se o povo, seu reino não se prostrar para Yahvé, obedecer às leis de Yahvé, as leis de Yahshua, as leis de Deus, né? Conforme os estatutos de Moisés, que serviam para aquela época, para aquele momento, para aquela região, para aquele povo. Apesar das penas de talião e apesar das piores, e foi necessário que se fizesse, porque o que aconteceu lá na libertação do povo hebreu, não adiantou nada, está acontecendo agora. Vai acontecer agora. O que aconteceu lá na Gênesis de Ló, em Sodoma e Gomorra, está acontecendo agora. E nós não estamos vendo. A nossa cegueira espiritual não quer enxergar as coisas que estão acontecendo à minha volta. A nossa cegueira espiritual acha que isso não tem nada a ver comigo. A minha cegueira espiritual acha que não tem nada a ver com isso. Ah, mas Luiz, eu não sou político, eu não tenho controle sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre os políticos, sobre as causas, sobre tudo. Claro que não temos. Mas estamos, como sempre falamos aqui, estamos nessa energia, nesse meio. Pertencemos a essa energia, pertencemos ao meio. Nós não estávamos reencarnados aqui. Cada um com o seu propósito, cada um com a sua objetivo de vida, ou cada um com nem isso tem. E da onde vêm as coisas que eu não tenho? Da onde vem o vazio existencial da minha vida, do meu coração, sem um objetivo, sem uma força para viver, sem uma fé, sem nada? Da onde vem isso? Vem da materialidade? Vem da matéria? Da onde vem? Da onde vêm essas coisas que eu não consigo explicar, que esses sentimentos estão no meu coração agora, nesse momento? O que fazer para desmontar de dentro de mim toda uma prisão interna onde eu estou e não consigo sair? Então, meus irmãos, após a Gênesis, após a vinda de Moisés, com a tábua dos 10 mandamentos, as 10 leis morais que devemos obedecer e que esquecemos às vezes. Quais são os 10 mandamentos, hein? Nós obedecemos pelo menos os 10 mandamentos? Pelo menos. Então, quando Jesus veio à Terra, ele foi incitado pelos sacerdotes e foi incitado pelos fariseus, pelos saduceus, mas o Senhor veio destruir a lei. O Senhor não pode acabar com a lei que nós temos que adorar, os 5 livros, né, de Moisés, que é a Torá. O que Jesus fala? Eu não vim destruir a lei,
Eu vim complementá-la. Vim dar seguimento para uma nova realidade, para uma nova situação, onde agora o povo, né, sabendo do passado, sabendo o que aconteceu lá atrás, sabendo do sofrimento, das aflições, e pode analisar. Aqui na época de Jesus, então, nem se fala quantos leprosos, quantos cegos, quantos aleijados, hein? Quantos problemas já tinha na época de Jesus. Olha o resgate do povo hebreu ao longo de várias encarnações, porque da libertação dos 400 anos do Egito, há quanto tempo foi até chegar a Jesus? É? Quanto tempo? Moisés libertou o povo hebreu em mais ou menos 1300 a.C. A vinda de Abraão, Isaac e Jacó está mais ou menos 1700 anos de Cristo. Então, de 1300, da vida de Moisés, do libertador de Israel, até Cristo, até Jesus, são 1300 anos. 1300 anos de guerras, destruições, sangue, desobediência a Yahvé, aos profetas, às orientações dos povos. E começou muito mais punitivamente ainda, após a libertação, após a vinda do rei Salomão. Porque até então, até o rei Davi, Salomão é seu filho, né? Rei Davi, no próprio Salmo, né, 51, ele fala: e ó Deus, edifica os muros de Jerusalém. Ele não tinha ainda construído o templo, ele queria construir o templo, mas Yahvé falou assim: o templo não é você que vai construir, é o seu filho que vai construir. E ele insistia em construir o templo. Não é você, não é sua missão. O seu filho que vai construir o templo, que é justamente o rei Salomão, onde construiu o primeiro templo de Yahvé aqui na terra. Por que eu estou recordando isso? Porque quando o rei Salomão, que é o rei da sabedoria divina aqui na terra, ele que tem no poder, na mão, toda a justiça divina, toda a hierarquia espiritual hoje, auxiliando o Senhor Jesus como sendo um dos 24 anciões que está do seu lado nesse momento. Então, ele sabendo, olha, mais uma vez, a segunda vez que os anciões decidem pela própria destruição do seu próprio povo. A segunda vez. Essa segunda vez, qual que é? O rei Salomão, antes de partir, foi procurado pelos 12 anciões das 12 tribos de Israel, né? E eles, assim que ele foi, eles pediram um rei. Eles não aceitavam mais o rei Yahvé, o rei Yahshua. Eles pediram para Yahvé um rei terreno, um rei material. Não aceitava mais Yahvé como rei, como Deus maior, como nosso rei. Segunda decisão do povo hebreu, insistiram em querer mais esse rei. Yahvé alertou através do profeta, ó, pergunta de novo se eles querem o rei, que vocês não sabem que vocês vão acontecer com vocês. Vocês não sabem que tem um rei terreno igual aos outros reis, porque a humanidade estava cheia de reis, eles queriam um rei que conduzisse seu povo, esquecendo do rei maior, que é Deus, que é Yahvé. O que aconteceu, meus irmãos? Não teve jeito, eles queriam um rei. Daquele momento, o último rei temente a Deus, que foi Salomão, sai de cena e entra um rei material, que dali para frente, só também atrocidades, só problema, só guerras, só destruição. Uma hora um entra no poder, outra hora um cai do poder. Outra hora um erra, outra hora outro erra. E o povo só sofrendo.
que nós percebemos e tiramos disso? Porque eu estou recordando esse passado para chegar até agora em nós, nesse momento, nessa hora, na minha existência, na minha encarnação agora que eu estou passando. Porque estou recordando esse momento passado que nós, né, passando pela humanidade. Isso não aconteceu só com o povo hebreu. Cada região, cada lugar, cada povo, povo persa, o povo egípcio, essa situação do povo hebreu, do povo egípcio, o povo ligado ao Oriente também da mesma forma. Vocês estão aí para ver quantas guerras, né, tivemos na humanidade, em vários lugares, de várias formas. Gente, porque eu estou recordando tudo isso? Que eu tenho que recordar esse Velho Testamento e as orientações severas, firmes, fortes de Yahvé para todos nós. Por que isso? Porque a causa e a vontade de ser livre, o espírito humano não sabe o que é ser livre. O espírito humano não sabe o que é liberdade. Nós não sabemos lidar com a liberdade, assim como não sabemos lidar com o dinheiro, não sabemos lidar com a fama, não sabemos lidar com o poder e não sabemos lidar com a beleza. São todas tentações, né? E está lá no Apocalipse para a humanidade. Para a humanidade. Como resolver um problema atual da minha vida se eu não considerar um contexto mais elástico das coisas que eu tenho condições aqui de saber agora, com a vinda do Espírito de verdade enviado pelo próprio Mestre Jesus através do seu Evangelho? E aí então, vem Cristo, né? Depois de todas essas atrocidades, 1.300 anos, vem Cristo. Afora 400 de escravidão, vem Cristo. Aí vem Jesus, filho de Davi, grande estrela da manhã, o bom pastor. A salvação, o libertador da humanidade. A salvação de Israel. Aí vem Cristo. Profetizado por todos os profetas, todas as sacerdotisas, pitonisas. Ele mesmo cuidou que todos profetizassem sobre a sua vinda. E pedindo para se preparar para a vinda do libertador. Mais uma vez, num terceiro erro do próprio povo, não ouviu as orientações de Yahvé, através dos profetas. Mais uma vez, crucificamos o prometido, crucificamos o Cordeiro, matamos o Cristo. Matamos o Cristo. Quem querem soltar, Cristo ou Barrabás? Escolhemos Barrabás. Mais uma vez, terceira decisão errada do povo hebreu, que afetou profundamente todo o povo dali para frente. Mais uma vez, não soubemos decidir o que é ser livre. Mais uma vez, pregamos o prego e colocamos a coroa de espinhos. Mesmo assim, quando o mestre vem restabelecer as coisas, ele vem trazer a mensagem do evangelho através de parábolas, ele vem nos contar como eu devo proceder em diversas situações na vida do espírito, porque o que estava em jogo não era o exterior naquele momento, mas é o espírito humano. O que ele pensava em relação a Deus, a Yahvé, a Yahshua, ao próprio Jesus. Então, meus irmãos, mais uma vez, pela terceira vez, renegamos o pedido do alto, que desceu até aqui, para oferecer para nós
ser livre verdadeiramente. Oferecer para nós uma lei, substituindo a pena de talião de Moisés pela lei do amor de Jesus. Esse é o complemento que todos nós rejeitamos. No passado, rejeitamos. No presente, estamos em análise. Na humanidade, estamos em análise para ver se vamos aceitar ou não aceitar. O que eu vou decidir, o que eu vou querer para mim, para minha vida, para minha casa. Então, veja, porque estou recordando, voltando no passado, porque as coisas não são tão simples assim, meus irmãos. Não são tão fáceis assim. Uma existência, uma vida, tem que ser analisada com muita profundidade, com muita sabedoria, com muita fé, com muito discernimento e desprendimento. Como eu vou me desgarrar desse passado agora? Eu vou tirar dentro de mim esse passadão? Não tenho como tirar. Por quê? Faz parte do meu espírito. Eu não consigo tirar uma coisa que é minha, que está dentro de mim. Já está lá. Faz parte de mim. Faz parte da minha vivência, da minha experiência espiritual de várias reencarnações para chegarmos até aqui, agora, nesse momento, e fazer uma análise racional, cheio de razão, de bom senso, para não errarmos novamente. E nessa quarta chamada, vamos dizer assim, essa quarta chamada, como, né, vamos fazer a chamada, né, para entrar no avião? Essa quarta chamada, qual é? Renegamos 3. Temos uma quarta chamada. A quarta chamada é aonde o Mestre Jesus, aonde o Cristo transferiu a sua árvore evangélica, toda a condução do seu evangelho de luz, sem deturpação, sem nada incluir e nada tirar. Qual é essa quarta chamada? A doutrina espírita. O espiritismo é essa quarta chamada para o espírito humano encarnado na Terra, entender o que está acontecendo com você, com seus processos, com a sua depressão, com a sua raiva, com o seu ódio, com o seu rancor, com a sua mágoa, com a sua prepotência, com a sua arrogância, com a sua sexolatria, com a sua pedofilia, com a sua... Tem mais coisa para falar? Olha o ponto que chegamos. Então, uma vida tem que ser olhada com profundidade. Uma vida de uma criança que está aqui encarnada nesse momento, né, nossos anjinhos que estão aqui. Uma vida humana nossa, de jovem, adulto, não é apenas uma vida. Não é apenas uma matéria. Não é apenas um momento de satisfação e busca terrena das coisas que eu tenho que desfrutar para ser livre e eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu não sei o que é ser livre. Eu estou reprovando a quarta chamada e eu não sei ainda o que é ser livre. Vamos trazer para um momento prático atual. Qual o melhor momento que eu comemore uma vitória aqui na Terra? Todos nós aqui, na prática. E nós participamos de tudo isso que nós percebemos nessa sociedade. Qual o melhor momento que eu comemore uma vitória? O que é uma vitória? Acabei de passar na faculdade, um bom emprego, uma promoção no trabalho, né? Trabalhei a vida inteira, a semana inteira, agora eu quero comemorar. Como que eu comemoro? A maioria de nós? Vamos reunir a turma na sexta-feira e vamos tomar cerveja. Vamos tomar cerveja, vamos comer carne em abundância.
Os jovens vão procurar as meninas e as meninas vão procurar os jovens. Não é assim? A minha comemoração ainda é assim. Não esqueça que a bebida foi responsável pela queda da Atlântida, entorpecendo as mentes espirituais como uma porta aberta para o meu passado, que acabei de reviver agora. Uma porta aberta para trazer em mim à tona de novo aquele que eu fui lá e que sempre está lá. O lobo e o cordeiro. O lobo está lá. Eu não tenho como tirar o lobo de mim, que ele pertence a mim. Por isso por isso essa análise de profundidade do espírito, dessa prisão interna, meus irmãos, é muito profunda para ser livre. Eu não consigo sair dessa prisão porque eu repito novamente, em não acertar as 4 chamadas, e repito novamente o momento em que Moisés desceu do Monte Sinai, recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Na metade do caminho encontrou o general Josué, trazendo a mensagem. E Moisés, com a felicidade enorme, com as 2 tábuas das 10 leis morais na mão, olhou para Josué: Josué, fomos atendidos. Mas Josué fala: Senhor, vou te contar o que está acontecendo aqui embaixo. Vou te contar o que esse povo quer. Eles não querem ser livres da escravidão do Egito. Eles querem a libertinagem. Esqueceram Yahvé num segundo. Olha, passaram a metade do caminho, metade da geração de sofrimento. Receberam o maná do deserto mandado por Deus. Receberam as codornizes que Yahvé mandou para alimentar 3 milhões, 60 milhões, 60 mil, não importa a quantidade. Até chegar naquele momento e pedir um pouquinho só para o povo: acalma, vou lá falar com Deus. Vamos ver daqui para frente o que Deus vai falar. A terra prometida ainda está valendo. A terra de leite e mel ainda está valendo. Olha só a rejeição. Ele desce com a tábua na mão das 10 leis morais e Josué fala isso para ele. E a história vocês já conhecem, né? Da adoração do bezerro de ouro, da adoração da materialidade, da adoração das paixões humanas. Está lá, quem não conhece a história, né? De Moisés. Eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa até hoje? Mudaram. Mudaram muitas coisas. O cenário, tecnologia, Deus com a sua compaixão, o Senhor Jesus com a sua compaixão, né? Que programa as reencarnações daqueles que são melhores, mais sábios, mais inteligentes, manda a terra. Na época após a vinda da besta apocalíptica, que está lá, né? Parte dela, parte está aqui agora. Separa a religião da ciência. Quebra, através do protestantismo, todo o domínio da época e começa uma nova época, né? A época da ciência. Então, essas luzes para nós foi Yahvé e o Senhor Jesus que enviou. Nós esquecemos de tudo isso. No momento, esquecemos das tecnologias, esquecemos de tudo. Como evolução externa para todos nós, para facilitar a vida humana na Terra, para prolongar a vida através da ciência, dos medicamentos, das cirurgias, através, né, das benesses espirituais. Esquecemos do passadão, esquecemos de tudo. Continuo sendo o mesmo adorador do bezerro de ouro. Eu não quero mudar. Eu não quero enfrentar a realidade espiritual, que eu sou lobo. Eu não quero enfrentar a realidade espiritual
onde eu decido conscientemente o que eu quero da minha vida quando eu faço um pacto com as trevas. Quando eu reafirmo o pacto das minhas personalidades que tratamos aqui no passado, que vem assinado em branco para decidir na minha vida o que eu quero fazer por mim. Eu esqueço de todo esse passadão de atrocidades e ainda não quero largar, né? Eu não quero largar. Eu quero esse pacto. Eu preciso esse pacto vai me ajudar com a minha vida financeira. Esse pacto vai me ajudar, né? A eu comprar uma casa. Esse pacto vai me ajudar a comprar um carrão do ano. Esse pacto vai me ajudar a morar no condomínio. Esse pacto vai me ajudar a me dar um emprego. Esse pacto vai me curar. Será que vai? Será que vai? A oferta para a humanidade já foi feita. Está aí. Os donos do mundo, que o próprio Mestre Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Se fosse, eu não seria crucificado. Porém, tudo está debaixo dos seus pés. Não temas. Tudo que acontece na humanidade está sob o seu controle, desde os piores umbrais, piores lugares, piores cantos da terra, até os maiores cantos da terra, até os céus, estão sob o seu controle, sob o seu domínio. Tudo está aqui no Velho Testamento, tudo está sendo permitido para buscar esse ser livre. Olha a reflexão profunda de um momento simples, meia hora de bate-papo, trazendo à tona quem sou eu, quem é esse espírito que está aqui, quem é esse corpo, pertence a mim, não pertence a mim, o que eu faço, como conduzir esse corpo até o final de uma existência, como que eu vou conduzir isso da melhor forma? Mas eu insisto ainda em servir a Mamon. Mestre nos alertou. Não deveis seguir a dois senhores. Ou seguir a Deus, ou seguir a Mamon. Porque se eu seguir um ou outro, eu vou desagradar um ou outro. Ou eu pertenço a um, ou eu pertenço a outro. Perceber a importância que nós no Brasil temos em relação a sedimentar essa árvore evangélica, esse Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Você acha que essas conquistas serão feitas tranquilas? Sem dor? Deveria, mas o povo não aceita. O povo não aceitou. Então, meus irmãos, a busca nesse momento é comigo e com Deus. A preparação do meu espírito para decidir, porque as trevas estão varrendo nossas almas nesse momento, assim como a luz também estão varrendo as almas nesse momento. Imagina, né, no aeroporto não tem um radar, né? Aquele radar que passa assim. Aquele radar está sendo passado constantemente aqui na Terra, em todas as almas, em todos os seres viventes da Terra, que está na mão da contabilidade divina, que nesse caso na Terra é Yahvé, Yahshua e é Jesus, o trono de Jesus. Todos nós, meus irmãos, não esqueçam, estamos sendo avaliados dioturnamente. Vocês acham que não? Os meus irmãos que estão aí, que estão nos ouvindo do outro lado, cobradores de todos nós, articuladores, eles, se não tinham essa consciência, estão tendo agora. Todos estão sendo avaliados e vão ser julgados. Todos nós seremos julgados. Não sei eu que estou falando. Está aqui na Bíblia, está aqui no Apocalipse, está aqui em Mateus, em João, está em Daniel, está em Jeremias, está em Zacarias.
mas mais fortemente agora no Apocalipse. Mais fortemente no Apocalipse. Então eu quero servir quem? Porque se o mundo jaz no maligno, como o próprio Mestre disse, eu tenho que ser esperto, como as serpentes, e manso como as pombas, entender esse contexto e me livrar disso. Eu quero continuar com isso. E vou falar mais ainda. Cabe aos espíritas, aos espiritualistas, aos universalistas, que acreditam na vida após a morte, que acreditam na reencarnação, em Deus, em Cristo, né? Botar a boca no trombone. Ah, mas já está subtendido. Não está subtendido. Mesmo falando, não ouvis. Mesmo alertando, não escutais. Como modificar uma situação com esse contexto todo? Essa é a pergunta para nós finalizarmos. Hoje é dia do perdão. Hoje é dia de fazer a nossa conciliação com os nossos adversários, que pertencem a esse passadão, a qual eu estou junto, mergulhado. Eles não são maiores nem menores que nós. Ao contrário, estamos no mesmo barco, na mesma situação, aonde agora é uma decisão do espírito racional. Que tudo já estão aí, está tudo aí. O evangelho pregado no mundo inteiro está aí. A revelação espiritual está aí. Eu estou com o prato e o queijo na mão, a faca está aqui, é só cortar. O que eu quero para mim? Ora, se eu sei que o mundo material está iniciando uma terceira guerra mundial, presta atenção. Qual o passado que eu acabei de falar? O que violência gera? Violência. Essas coisas estão acontecendo, vai ficar assim? Vai ter um troco. Violência gera violência. Para nós finalizarmos, o único mensageiro da modernidade, vamos dizer assim, que libertou um país e um povo, chama-se Mahatma Karamchand Gandhi. Ele foi o único que, através da não violência, conseguiu libertar um povo e um país, unir indianos e unir muçulmanos, terminar com aquela guerra louca. Ele não levantou uma palha. Esse mensageiro do Cristo, que teve aqui na Terra na época moderna, que foi agora, no século passado, desencarnou em 1960, né? Libertou a Índia da Inglaterra. Ele usou armas? Ele usou uma arma apenas. Chamavam de Baba. Baba. Não faça isso, Baba. Ele falava, eu vou jejuar até que o povo pare. Eu vou jejuar até que o povo pare de brigar. Não foi? Quem conhece a história do Gandhi? A arma que ele usou. Que eles o tinham como um líder espiritual da Índia. E na Índia, vocês sabem, né? Que isso é forte. O movimento espiritualista na Índia é forte, apesar das divisões de castas, né? Que também é uma outra escravidão, né? Mas, mesmo assim, ele ainda era o libertador daquele povo. Não levantou uma arma, não deu um tiro, não matou ninguém. Ao contrário. Quando chegou o seu momento de partir, foi morto com uma bala, com um revólver. Olha o exemplo que esse irmão nós invocamos aqui, ele está aqui agora, nesse momento. Ajudando até Hitler na sua má condução da época. Ele está doutrinando Hitler nesse momento. Vejam a complexidade da nossa vida, ela não é tão simples assim. Não é apenas uma existência, minha gente. Então vamos fazer essa reflexão. Nesse momento de conciliação agora, eu tenho que conscientemente fazer o quê? Primeira coisa para mim ser livre, quebrar meus pactos do passado.
Isso fazer uma escolha espiritual. A minha marca no espírito tem que estar viva, para quando eu passar essa varredura de Yahvé, de Jesus, encontrar lá o sangue do Cordeiro. Lembre-se, a casa que não tiver a marca do Cordeiro vai ser destruída. E serão milhares. Está aqui no Apocalipse. Vamos manter esse sangue do Cordeiro na minha casa. Vamos carregar Cristo na minha casa. Vamos arrancar os ídolos aqui da terra, colocar Cristo, Maria, Jesus, arcanjos, anjos. Arranca ídolos da terra que não vai adiantar nada. Arranca Maradona, arranca Madonna, arranca artista famoso, arranca time de futebol, arranca tudo. Isso eles não vão me dar nada. Gente, é o momento de decisão da minha vida. O que eu quero para mim, o meu espírito, para minha casa, para minha família, para o meu filho. Então, mostrem agora, nesse momento, cada um de vocês no seu íntimo. Mostra para esses irmãos que estão aqui te cobrando, que querem acabar com vocês. Eu pertenço agora a Jesus, rasgo todos os meus pactos passados. Eu quero Jesus na minha vida. Dessa vez, eu vou receber esse chamado, esse chamamento espiritual, que não é mais externo, que agora é interno. Não engane, não vai vir mais ninguém. Jesus não vai vir das nuvens, como muitos pensam que vai vir aqui e arrebatar. Esquece. Esse arrebatamento é interno, é interior. Está aqui no Apocalipse. Vamos falar muito sobre ele ainda. Vamos esclarecer, descortinar para vocês o que estamos vendo nesses momentos finais, né, nas próximas reflexões. Então, neste momento, faz um pacto com a luz, porque o pacto com a luz é perene, definitivo, é uma casa fundada na rocha, como disse o Cristo. Eu não vou ter problema, vou ter problemas materiais como os apóstolos tiveram, como todos nós temos, mas não serem pactuados para receber e lá na frente vender a minha alma. Então, meus irmãos, o que eu passo, para nós finalizarmos agora, o que eu passo hoje é um efeito onde a causa está nesse passadão. E para mim, acabar com isso, a primeira coisa é, novamente, cortar esse pacto e fazer um pacto com a luz. Chamar a luz para mim e eu começar a desmontar as coisas que eu fiz negativas nas vidas passadas. Se não fiz agora, pertence às vidas passadas, tá certo? Então, com essa consciência, vamos nos unir. Que é unir em amizade, em verdade, em espírito e verdade. Antes do mestre partir, para nós finalizarmos, dá vontade de ficar falando aqui a noite inteira, né? Então é bom falar do Cristo. Ele reuniu os apóstolos unidos juntos, falou, vocês, a partir de agora, são meus amigos. Olha o que ele fala para os apóstolos. Ele se coloca na mesma situação dos apóstolos, nem maior nem menor. Fala, vocês agora são amigos, meus amigos. Olha a importância da amizade, da união, do carinho, né? Do envolvimento. Vamos cultivar isso em espírito e em verdade, para fortalecer nossas relações, montarmos verdadeiros sócios, verdadeiros irmãos, verdadeiras empresas, verdadeiras ligadas a esse cunho crístico, como sempre falamos aqui. Aí sim eu prospero, né? Fora da caridade não há salvação. Quarto chamamento, o espírito de verdade. A fé sem obras é morta. Evangelho de Jesus em Tiago, está aqui. Então, sem isso eu não tenho como criar essa energia. Se eu tenho uma empresa, eu vou dedicar parte na caridade, nos meus lucros. Se é pessoal, meus rendimentos, digo parte dos meus vencimentos para caridade, para alguma coisa que tem que ser feita. Sem questão de percentual, não é nada disso que eu estou falando. É algo seu, esforço seu, movimento seu. Você, através do seu suor, você está doando uma coisa sua. Essa é a diferença de transmutar. Isso se chama transmutar o passado. Eu dou a minha energia na caridade, sendo médium, trabalhador, resgatando espírito, almas, como sempre falo aqui. O quarto chamamento é esse resgate espiritual. Ok?
Então, que o Senhor Jesus nos abençoe mais uma vez essa noite, que possamos levar para casa tudo aquilo que nós viemos buscar. Que o Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, esteja sempre dentro de nós, em nossa mente e em nossos corações. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Vamos ler agora as mensagens espirituais dos irmãos que vêm trazer as suas experiências também do passado. Nas situações que estão aqui, estão sendo libertados, mas essa é a realidade espiritual. Vamos prestar atenção nessas mensagens, viu? Tá bom. Obrigada. Bom, boa noite a todos. A primeira que eu vou ler é da Johnny. Vamos ver. Ó. Quantas pessoas sofrem em todos os lugares do planeta Terra? Quantas em todas as dimensões, seja na natureza humana, seja na natureza espiritual? São milhares, são milhões que ainda não descobriram como podemos sair dessa situação. O Mestre Jesus disse que todos somos deuses, mas de que forma conseguiremos chegar a essa natureza divina que habita dentro de nós? Queremos sempre achar um culpado para o nosso sofrimento, quando o que devemos fazer é descobrir o que podemos trabalhar em nossa vida para ser melhor. Somos espíritos eternos, habitando o corpo na terra, para aprender o amor e assim evoluir, tornando-nos seres especiais, semelhantes à divindade. É um longo caminho, mas é necessário que cada um se reconheça como parte integrante desse Deus que criou a todas as criaturas. O que vemos, então, apesar de tanto ensinamento enviado a todos os habitantes da Terra, muita dor, muito sofrimento, porque o espírito ainda não procurou conhecer a fonte de todas as coisas. Assim, não compreendemos que somente o respeito, a doação, o amor nos aproxima à luz. Somos criaturas destinadas a chegar até o Pai, mas é preciso que nossas atitudes e desejo de mudar abram esse caminho de paz e amor. Até quando vamos lutar contra nosso destino de espíritos eternos? Sejamos sinceros em nossa consciência. O que faço para libertar-me dessa escuridão? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Paz no coração de todos. Um irmão. Muito bonito. É a mensagem de... Bom, as que eu recebi já foram totalmente ao contrário. Praticamente todos que vieram, eles não tinham muita ligação com Deus, com Jesus. Ou se tinham, eles tinham de uma maneira meio distorcida. E foram todos, assim, muito rápido, é como já foi falado aqui, quando eles vêm e passam a mensagem, é que já estão sendo socorridos. Então, ó, a primeira aqui, ó. Creio que fiz o certo, mas o que é o certo quando estamos perdidos em nós mesmos? Ora, penso que estou agindo certo e logo a vida nos puxa o tapete e caímos. Eu tento e tentei seguir as leis de Deus, as leis divinas. Mas quando achava que estava agindo certo, acontecia algo e eu percebia que estava no caminho errado novamente. Por que, meu Deus, tanto sofrimento? Por que não me mostra o caminho de chegar até ti? Procurei por ti em todos os lugares e não consegui te encontrar. Quando terminou essa frase aqui, terminou a comunicação, não deixou nem nome. Então aqui a gente percebe grandes conflitos emocionais. Praticamente todos que eu recebi hoje foram nessa linha. Ó. Esse aqui eu usou até, ó. Percebi tarde demais a burrada que havia feito. Agora contemplava o meu corpo ali, pendurado, e eu aqui do lado de fora dele, sem saber o que fazer. Se suicidou, esse aqui eu vi a imagem, se suicidou enforcado, na verdade é. Se antes chorava por problemas que julgava grande demais para resolver, agora choro de desespero.
perdido, sem saber o que fazer. Será que adianta rezar para Deus depois de ter atentado contra minha própria vida, ceifando-a? Deus me perdoe, não quero voltar. Aqui, quando ele fala não quero voltar, quer dizer, ele não queria voltar a viver encarnado. Mas também não quero essa cobrança que tenho comigo mesmo. Só quero fugir. Quero que tudo se acabe, mas nada acaba. Não tem como fugir de mim mesmo. Agora só tem um corpo inerte à minha frente e eu aqui perdido, sem Deus e sem esperança. Júlio. Ó, esse aqui foi bem interessante. Esse aqui também não havia percebido que havia desencarnado. Ó, eu vim aqui em busca de socorro. Meu corpo está todo queimado. Não sei nem como consegui sair daquela floresta em chamas e andar até aqui. Só peço que salvem a minha família que ainda está lá. Nós estávamos passeando e quando percebemos, estava tudo tomado pelas chamas e eu consegui agora escapar. Steve. Essa daqui, essa aqui é bem interessante. Ó, ó. Não acredito em nada disso. Isso é uma magia que fizeram para mim. Esse ritual de profano. Ela estava se referindo que ela tinha consciência disso aqui que estava acontecendo aqui dentro, que ela estava aqui, que estava passando essa mensagem, mas para ela era um estado de magia. Isso é magia que fizeram para mim. Esse ritual é profano. Deus jamais permitiria isso acontecer com uma serva dedicada sua. Vocês estão usando poções mágicas para me confundirem, induzirem a fazer o que vocês querem. Eu não morri, porque quando eu morrer, eu vou para o paraíso ao lado de Deus, pois sou sua filha dedicada. Não adianta me prenderem aqui, ela sentia que estava presa. Vou rezar para Deus me salvar, pois Ele ama todos os seus filhos que se dedicam a seguir os seus ensinamentos. Carne. Então, quando eles vêm aqui, é o que a gente falou, elas já foram socorridos, já estão em condições de serem atendidos e levados para um posto de socorro para serem tratados. E muitos acontecem isso daqui mesmo, como ela tinha noção do que estava acontecendo aqui, do que a palestra que estava falando, né? Foi até um momento que eu até estava falando sobre magia mesmo, ela falou isso daqui, e para ela estava assim sendo, que ela estava viva ainda, mas ela estava sob efeito de magia. Obrigada, agora fiquem todos em oração e se preparem para os passes apométricos. Obrigada pela atenção.